Vamos dar início ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Um bom dia a todos, uma abençoada semana. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Hoje vamos fazer nossa reflexão do nosso encontro, a aventura de crescer. Vamos refletir, esse crescimento seria o crescimento de estatura, quando criancinha, ou seria esse crescimento espiritual? Quando somos crianças, desde pequenininhos, os nossos pais, estimulam, ensina-nos desde pequenininho os primeiros passos, a falar, a andar, a comer, Porque quando nós somos crianças, temos todo aquele cuidado, todo aquele zelo dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas que estão na escola, que cuidam de nós. Então, desde pequenininhos, é ensinado muitas coisas. E a vida espiritual é a mesma coisa. Aí a gente vai pensar assim, como eu crescer, como eu ter uma vocação, como eu participar de algum movimento, Tem muitas aqui da catequese, do crisma, que são do movimento do coral, outros são coroinhas. Os pais participam da pastoral familiar, tem da pastoral da saúde. Então, tudo isso, esse crescimento espiritual vem desde muito cedo em nossa vida. Aí vocês, adolescentes, perguntam, mas como eu, assim, com 12, 13 anos, adolescente, pré-adolescente, vou pensar em uma vocação? Vou deixar para que eu chegar a uns 30 anos, 20 anos. Não é assim que acontece. Como eu comecei nosso encontro falando desde pequenininho, nós somos ensinados pelos nossos pais, pelas pessoas que cuidam da gente. A vida espiritual é a mesma coisa, Como seria se uma criança pequenininha, bebê, se os pais não estimulassem? Ela estava engatinhando. Não, ela vai, a hora que ela tiver 10 anos, ela começa a andar. Não é assim que os pais, que funciona, que os pais incentivam. Se a criança está engatinhando, pequenininha, o pai ela já está se levantando, segurando em alguma coisa, o pai, a mãe, a avó, quem cuida, já vai pegar na mãozinha da criança para dar os primeiros passinhos, não é assim? Ele não vai esperar, nossa, a hora que daqui 5 anos a criança dá os primeiros passos. Então, tudo é uma sequência. Primeiro a criança, ela só fica deitadinha, depois ela já vai encolhendo o corpinho, erguendo a cabecinha, já quer levantar, já não quer mais ficar deitado no colo, já quer levantar, porque ela já está crescendo. Depois ela já vai engatinhando, segurando nas coisas e dando os primeiros passinhos. E tudo isso são estímulos que a família, dão a essa criança. Ela não vai deixar a criança lá, fica aí, a hora que você quiser andar, você anda. Não, é estimulada todos os dias ali conversando, estimulando. Essa criança quer água, quando ela está começando a falar, o pai e a mãe, quem está cuidando da criança, já não vai entregar água. Ela tenta falar com a criança o que você quer, para ela aprender a falar água, falar qualquer outra coisa que a criança está pedindo. Não é só entregar para a criança, mas é um estímulo para a criança começar a falar, a aprender a falar alguma coisa, papai e mamãe. Que no começo a criança balbucia, Começa aquele barulhinho pequenininho e vai indo até formar as palavras. Na vida cristã é a mesma coisa. Eu não posso falar assim, eu vou deixar a hora que eu tiver lá 15, 20 anos, 30, 40 anos para seguir Deus, para fazer uma leitura da Bíblia, para seguir a minha vocação.
mas sim, é um aprender desde criança, né? Como que a criança acompanha esse crescimento espiritual desde pequeno? Ela vem desde os pais indo na missa, primeiro é batizado, né? Os pais fazem o encontro de batismo, os pais e os padrinhos, já tem uma preparação. Os pais frequentam a igreja, né? Vão na missa, leva a criança desde pequenininho. Aí tem pais que falam assim, nossa, eu não vou levar meu filho na igreja porque ele não para quieto e fica lá correndo, bagunçando. Mas se não levar nenhuma vez, como que essa criança vai se comportar? Então tudo é um ensinamento desde pequenininho, a criança indo. Aí até então ela vai entender que ali é um momento de oração, que ela vai crescendo. Lógico que criança chora na hora da missa, na hora que está no encontro, é normal da criança. E todo mundo sabe disso. Mas se ela é ensinada desde pequeno a ir com os pais, no decorrer da idade, no crescimento dela, ela vai entendendo que ali é a igreja, né? É um momento de oração. Depois ela participa da catequese, né? Que o primeiro é a Eucaristia, depois a preparação do crisma e assim por diante. Isso é o crescimento de fé, é o crescimento cristão. Como nós crescer na vida, né, espiritual? É assim, vem desde lá, né? Do começo, desde a infância e vai seguindo. Porque assim, como diz, se a gente fala assim, nessa pandemia mesmo, quantas vezes eu assisti a missa pela televisão com meus pais, sentei e assisti a missa com meus pais na TV. Porque tem a Canção Nova, tem a Rede Vida, tem a TV Aparecida, tem missa vários horários do dia. Ai, se eu não posso durante a semana, ai, tem o final de semana. Começamos agora com as missas presenciais, tem que marcar lá. A gente marca, reserva lá o horário e vai. Ai, eu não vou porque, ai, não tô a fim de ir por causa da pandemia e tudo. Mas será que nessa pandemia eu vou lá tudo com máscara, certinho, sento longe um do outro lá dentro da missa? Mas eu tô deixando de ir à missa, mas eu assim, no dia a dia, eu estou brincando com meu amigo na rua sem máscara. Eu estou indo na casa de muita gente, participando de festas. Estou indo no centro da cidade, né? Às vezes, muitas vezes sem a necessidade. Aí fala assim, eu não vou na missa por causa da pandemia. Mas será que eu estou fazendo isso no dia a dia? Porque o retorno de escola agora tem todo um escalonamento. Cada dia vai um nível de aluno. Então nós temos todos os cuidados, né? De vigilância sanitária e tudo. Mas em casa, no decorrer do dia, com os meus familiares, como que eu estou me comportando? Será que eu estou usando as máscaras direitinho? Porque nós estamos vivendo num momento de muito cuidado e todo cuidado é necessário, né? Porque se eu estou lá na rua brincando com meu amigo, eu não vou pegar nada lá porque eu estou brincando com meu amigo, eu conheço. Não é assim. O vírus não tem cara, o vírus não tem cor, não tem como a gente ver, ele é invisível. Nós estamos no momento com um vírus, né, com uma doença que ela é invisível, a gente não vê quais as pessoas que tem. Mas se nesse momento eu vou lá brincar com meu amigo na rua, sem máscara, não tomando os cuidados, eu corro grande risco de trazer, né, o vírus dentro da minha casa. Eu pegar, às vezes na criança não vai ter muitos sintomas, mas eu posso passar para o meu avô, para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, e cada um tem uma consequência. Aí eu falo assim, eu não vou na missa porque por causa da pandemia. Mas lá tem todos os cuidados, na escola está tendo todos os cuidados de ficar distante, de máscara e tudo mais. Mas aí, nos outros momentos do dia, né, da semana, eu vou para o centro da cidade, eu participo de festa e tudo. Então, será que eu estou sendo fiel, né, em tudo que eu estou fazendo? E aí eu corro o risco ainda de trazer a doença para dentro da minha casa, para meus pais?
Então, tudo isso é uma consciência. Se eu não preciso, você fala assim, eu moro com meus avós, são pessoas de risco e tudo, assista pela TV, né, a missa, mas não deixe de participar da Santa Missa. Não deixe de se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Convida seus pais, seus avós, e fala assim, vamos sentar e vamos assistir a missa comigo. Aí fala assim, mas não tô afim. Mas a catequista pediu pra gente, pelo menos uma vez na semana, a gente sentar em família e assistir a missa. Rezar um terço, ler a palavra de Deus, isso é muito importante. Isso nos fortifica, nos fortalece espiritualmente. E isso nos faz crescer espiritualmente. Porque assim, eu não vou pedir a Deus só nos momentos de dificuldade. Eu preciso estar numa longa vida de caminhada, numa longa vida espiritual. E como que eu faço isso? Todos os dias. Será que de manhã eu agradeço a Deus por eu acordar, pelo dom da vida? Obrigado, Senhor, porque eu acordei, eu estou bem, eu passei a noite bem, dormi. Será que quando eu sento à mesa, o meu alimento, será que eu agradeço a Deus? Obrigado, Senhor, por esse alimento que eu estou comendo? Isso é uma oração espontânea. Isso nos faz crescer espiritualmente. Isso faz bem para a nossa vida, agradecer a Deus todos os dias. Será que no final do dia, quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus? Obrigado, Senhor, por esse dia, né? Fui à escola, estou bem aqui com a minha família, então tudo bem, eu estou bem com meus amigos, eu estou bem de saúde. Será que eu agradeço a Deus pelo dom da vida? Essa oração é uma oração espontânea que nós devemos fazer todos os dias, ao levantar, ao comer, né? Comer é muito sagrado, na hora que você senta à mesa a comer, agradecer o alimento. Ao dormir, encerrar a noite, obrigado, Senhor. Pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração que vocês conhecem, mas agradecer a Deus é tudo de bom na nossa vida. Isso nos fortalece espiritualmente, nos faz crescer como cristãos. E isso nos faz uma pessoa responsável na fé, a vivência de fé. Por isso que eu falo para vocês, a vida espiritual começa desde pequenininho, como na vida material, né? Nós vamos aprendendo a cada dia, o andar, o falar, o comer. E quando crescemos também, nós temos as vocações, como eu já falei, que tem muitas crianças que já estão no coral, né? São coroinhas. E quando nós crescemos também temos o dom, né? Tem os pais de vocês, tem o dom do matrimônio, né? Do casamento. Eu também tenho o dom do casamento. E cada um, ao decorrer, né, da vida, vai descobrindo o seu dom, né? Como eu posso ajudar na minha comunidade, no meu trabalho. E quando nós temos uma vida espiritual desde criança, e essa vida espiritual é estimulada, né, junto com a minha família, eu vou descobrindo, o Espírito Santo vai me revelando o dom que eu tenho. Todos nós temos dons, e dons maravilhosos. Todos nós temos talentos. Nós não podemos enterrar nossos talentos. Então, tudo que nós sabemos, nós temos que compartilhar. Se eu sei uma coisa e ficar parado para mim, não vai adiantar nada, ali vai morrer. A partir do momento que eu sei e compartilho para outras pessoas, aquilo vai multiplicar, aquilo vai dar frutos. Porque assim, para mim foi bom, para outras pessoas vão ser maravilhosas, abençoadas também, como foi para mim, né? Por isso que, tipo assim, tudo que nós sabemos, não podemos ficar parado para nós. Nós temos que compartilhar. Hoje nós vou ler para vocês Efésios 4, versículo 13 ao 14. E nos fala muito da fé. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitada por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da astúcia que nos induz ao erro. Então, quando nós temos essa vida espiritual, né, fortalecida dentro de nós, não é qualquer coisa que nos vai levar ao erro, né? Nós temos a sabedoria de Deus e isso vai nos fortalecer, tanto como Jesus, né? Ele era uma criança, é o divino e o homem, né? Ele é uma pessoa que é humanamente e divino, porque ele se revestiu, né? Cresceu como uma criança, virou adolescente, um homem, mas primeiramente ele era divino. E ele cresceu em graça e estatura e sabedoria pelo Espírito Santo. E quando nós temos essa verdade que é Jesus em nossa vida, os ensinamentos dele em nossa vida, muitas as coisas que acontecem, que vão acontecer, nós temos discernimento para escolher entre o bem e o mal. Nós temos a sabedoria e evitamos muito cair aos erros mundanos, né? Que acontecem ao nosso redor todos os dias, que nós vemos que no mundo de hoje tanta coisa de mal acontece, que às vezes a gente fica assim, nossa, será que isso é verdade? Será que isso ocorre de verdade? Porque humanamente, assim, nós pensamos assim, nossa, isso aí é impossível acontecer. Mas, infelizmente, muitas coisas tristes acontecem. Muitas coisas cabulosas acontecem. Então, nós devemos estar preparados, né, espiritualmente. Pedir a graça de Deus todos os dias para que esteja em nossa vida, em nosso coração, em nossa família. Pedir a graça, né, do Espírito Santo, mover o nosso coração, fazer o nosso coração um coração de carne, não um coração de pedra. Que nós temos sensibilidade ao sofrimento do irmão. Que na medida do possível que nós podemos ajudar o próximo, nós podemos fazer no momento. Ajuda não necessariamente seja só material, um alimento, mas muitas pessoas estão neste momento precisando de uma palavra amiga. Estão precisando neste momento de uma pessoa que pare um pouquinho, olhe para ela e cumprimente, fale um bom dia. Ou pare um pouquinho para escutá-la, porque ela está tão sufocada que ela precisa dividir aquilo com alguém, e muitas vezes ela não tem alguém que pare na casa dela e escute, né? Então a ajuda não necessariamente é só eu vou lá e dou o leite, o arroz, o feijão para uma pessoa. Claro que precisa sim, mas essa escuta, esse diálogo, muitas pessoas precisam. E muitas vezes são pessoas que moram sozinhas, não tem com quem dividir um pouquinho da sua vida. A campanha da fraternidade nos traz esse ano, né, a diversidade que está acerca de nós e que devemos olhar para o nosso irmão. Será que muitas vezes eu tenho preconceito com o meu irmão só por causa da cor, da raça, dos estilos de vida que ele tem? Nós, como os cristãos, nós temos que viver em unidade, em fraternidade com o próximo. Como Jesus disse, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Então esse é um mandamento maior de Jesus. Então nós temos que amar. Aí eu falo assim, nossa, mas como eu vou amar aquela pessoa que é chata? Aquela pessoa que, nossa, insuportável, até para conversar, essa pessoa é irritante.
Mas aí a gente volta a pensar, o que será que causa essa irritabilidade nessa pessoa? Por que essa pessoa é tão chata, né? Que eu não consigo ali levar 5 minutos de conversa com ela. O que será que ela passa na casa dela? O que será que ela já passou na vida dela para ela chegar nesse estado? Será que precisa, né, uma palavra amiga, eu mudar o meu jeito de abordar essa pessoa, de conversar com ela? Será que eu sou ali naquele momento a pessoa que vai aos pouquinhos, porque a mudança não acontece de um dia para o outro, mas será que eu aos pouquinhos ali, toda vez que eu encontrar aquela pessoa, eu falar de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, será que essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo? Será que se eu ouvir essa pessoa, um pouquinho a história dela, ela desabafar, será que essa pessoa vai ficar uma pessoa mais leve? Então, muitas vezes nós julgamos antes de conhecer as pessoas. E sempre tem aquele ditado, antes de falar de uma pessoa e de julgar uma pessoa, ande com ela 10 quilômetros. Porque nessa distância de 10 quilômetros, dá bastante para a gente conhecer o outro, né? Dá para a gente se abrir o coração e conversar bastante com o outro. Isso quer dizer, eu vou ter um tempo, um espaço para me conhecer a pessoa. Então, nós não devemos estar julgando as pessoas, né? Chegasse no primeiro momento, eu não vou com a cara dela e pronto. Não é assim que acontece. Então, antes de eu falar de uma pessoa, de julgar, ande 10 quilômetros com ela. Caminhe com ela, compartilhe com ela, né, o que ela tem que falar, converse com ela. Às vezes, muitas vezes ela vai desabafar e vai tirar aquele peso que vive dentro dela, e às vezes por isso que ela é uma pessoa que todo mundo acha que é chato, que não gosta de se aproximar, insuportável. Às vezes falta um pouquinho assim, ó, de paciência e de escuta de nós, né, do outro. Então, nesse sentido, vamos pedir ao Espírito Santo, né, que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos fortaleça na fé, que crescemos espiritualmente a cada dia, porque isso é uma construção. Todos os dias eu ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que ao exemplo de Maria, né, que é uma pessoa que soube ouvir Deus, soube escutar. Às vezes, muitas vezes na correria do dia, nos nossos compromissos, nós não paramos para escutar. Temos assim, temos pressentimentos que tipo assim, uma vozinha falando, mas naquela correria do dia a dia, a gente nem dá bola, passa despercebido. É o Espírito Santo que está falando. Será que eu estou agindo certo, dessa maneira, tá certo? E aí eu não tenho aquela sensibilidade de ouvir aquela vozinha que está tocando no meu coração para me fazer a diferença. Ser diferente aonde eu trabalho, na minha casa, e fazer a diferença. Como Maria, né, fez a diferença no mundo. Como Maria, como mãe, fez a diferença na humanidade, como a mãe de Jesus. E ela soube ouvir e dizer o sim, né, na sua vida. Que sejamos pessoas que desde pequena aprendemos os ensinamentos de Deus na nossa vida, todos os dias no nosso cotidiano, que aprendemos a agradecer, pedir sim, mas mais agradecer a Deus pelo dom da vida e por todas as maravilhas que Ele nos oferece. Então, encerrando o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo. Tchau.